Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe seu dia. Bom dia nesse café com princípios, nessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2027. Ou já estamos no finalzinho do mês de Shevat, de 5.786, mas até quarta-feira, até quarta, né? Se eu não me engano, até quarta, que é a transição de mês. Nós estamos dentro do mês de Shevat, o mês em que o Senhor nos abençoará mais do que o suficiente, amém? Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, fale amém. Eu creio que o Senhor me abençoará mais do que o suficiente. Aliás, essa palavra já está se cumprindo, né, na minha vida, na sua vida, para a glória de Deus. Então, bom dia nessa sexta-feira, Shabbat Shalom, né? Nós já podemos começar a declarar um Shabbat Shalom, um Shabbat, né, maravilhoso, de paz, na presença do Príncipe da Paz. Que o Senhor se faça presente nessa noite, na sua casa, que Ele venha, né, sentar na sua mesa, ceiar com você, com a sua família, que você lembre-se, né, quando a gente acende as velas, né, que você se lembre de guardar e lembrar, né, ou lembrar e guardar, que é porque as duas velas, quem assistiu a aula aquele dia vai lembrar, que quando a gente acende para o mundo espiritual, nós estamos comunicando, eu estou lembrando desse dia que o Senhor fez, santificou e abençoou, e eu estou guardando. Guardando é guardar no seu coração, é obedecer, é entender, né, o princípio, é entender os mandamentos e viver plenamente, né, essa grande festa, porque eu falo que toda sexta, por isso que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra, porque é o povo que tem festa toda sexta-feira. Toda sexta-feira o rei vem na sua casa celebrar com você. Meu Deus, que honra, que privilégio. Então, em nome de Cristo Jesus, que seja um dia abençoado, um dia lindo, maravilhoso, um dia alegre na presença do Senhor, um dia que você vai se encontrar com Ele, né? Vai sentar, vai se alegrar com a sua família, né? Se você estiver sozinho, você não vai estar sozinho, porque o Senhor vai estar com você. Mas se você estiver em família, aí o Senhor também vai celebrar com a sua família. Então que seja uma noite maravilhosa na presença do Senhor, né? Um sábado que você possa descansar. E mesmo você que precisa trabalhar, que você possa sentir a presença dele, carregar a presença dele, porque lembra da aula de terça? Agora ele tá aqui, ó. Então, por onde você for, que você leve a presença do Senhor, seja nessa noite ou amanhã, não importa aonde você vai estar, mas importa quem vai estar com você. O nosso Senhor vai estar com você hoje até que Ele volte. Amém? Que Deus abençoe. Bom dia, amigas. Bom dia. Ó, tem gente me chamando aqui que não tá aparecendo na live. Manda aviãozinho aí. Vamos ajudar o Instagram, né? Então manda aviãozinho aí, porque começou o nosso café com princípios. Aliás, bom dia, amigas. Muito feliz de ver vocês aqui, né? Os homens eu sei que estão no café, mas as mulheres estão aqui em peso. Glória a Deus. Mas ó, que vocês, muitas pessoas têm nos chamado, que têm achado muito bom os princípios, né? E aí, assim, desde que a gente começou, a gente tá falando para vocês dos princípios da palavra, para vocês começarem a ler, porque cada leitura que vocês fizerem, vocês vão aperfeiçoando, sabe? É como se o Senhor fosse acrescentando. Então, a gente fala os princípios. E aí uma sugestão, muitas já mandaram até foto, né? Que estão ali com a Bíblia aberta, anotando, e tem anotado ali no cantinho, né? E anota mesmo. Porque quando você for ler uma segunda vez, aquele princípio já é a base, já vai te dar uma base para você ampliar o seu entendimento. Lembra que Deus vai se revelando a nós de acordo com o nosso nível de entendimento? Então, esse café com princípios já está tirando você do raso, da letra, entende? Então, assim, essa primeira leitura por princípios, né, nesse café com princípios que a gente tem feito todos os dias com vocês, então, digamos assim, ó, quem já leu a Bíblia, às vezes já leu a Bíblia, já leu a história, leu a letra. Agora, o café com princípios já tá te dando um outro nível, então você já tá saindo da história,
vamos falar assim, do raso, do primeiro nível. E aí agora você já subiu de nível. Você não está lendo mais só a letra, mas você já está lendo a revelação por detrás da letra. Só que o nosso Deus é uma fonte, né? A palavra dele é uma fonte inesgotável. E aí, à medida que você ler de novo, então você já saiu do raso da letra, né? Você já foi para uma revelação, só que o Senhor vai acrescentando revelações, entende? Só que aí é de acordo com o seu nível. Amiga, já tenho que comprar uma Bíblia maior, não tá cabendo os princípios. Eu já troquei também. Porque cada vez que a gente lê, e assim, uma dica, é igual a Mari aqui falou, leia mesmo a Bíblia, porque é tão interessante. Eu tenho uma Bíblia que eu só estudo Esther nela. Porque já tem tanta anotação, e aí quando eu vou ler, eu falo assim, nossa e tal. Só que todas as vezes Deus me revela algo a mais, e é tremendo. Então esse é o nosso Deus, e eu creio que esse tempo está sendo um tempo muito precioso. Muitas pessoas já estão relatando, falando, olha, agora eu já estou conseguindo ler até outros textos e parece que já vem assim, ó. Não é que parece que já vem, é que agora o Espírito Santo já tem matéria, né? Você está dando matéria-prima para ele trabalhar no seu coração, no seu entendimento e você fluir na presença do Senhor. E eu estou muito alegre por esse tempo, por ter vocês, né, firmes conosco, perseverem, porque assim, gente, esse é o ano da conexão. E se o Senhor deixou esse ano da conexão para nós, claro que já tem tudo a nosso favor, né? É igual a gente fala para vocês, é colher maçã na época da maçã, entende? Então não espera acabar a estação da maçã para você procurar maçã, não. Então se essa é a época da conexão, é onde o Senhor vai transformar, vai nos preparar, e Ele nos prepara através da sua revelação, né? Porque aí a gente vai ter discernimento. Então se esse é o ano, vamos aproveitar, amém? Vambora! E aí hoje, na sequência, amém, Maria, deve ser o Instagram, porque tem muita gente aqui falando que não tá aparecendo nem a live, né? Então, com certeza é o Instagram, e aí como você tá em outro país também, mas amém, vai dar certo, Senhor, manda o som, manda a revelação e vai dar tudo certo. Vamos lá, hoje na sequência a gente está seguindo o nosso material. Se você ainda não recebeu o material, né, aquele material maravilhoso que a gente tem sobre a leitura bíblica diária anual. Então todos os dias tem lá a palavra que você tem que ler no dia, né? Então hoje, a leitura de hoje, para a gente aprender os princípios, é Juízes 13 e 14. Semana passada eu falei de Juízes 11 e 12. Então é uma continuação da história. Apesar que eu já falei pro Kleber, hoje, porque assim, eu falei, ó, semana que vem eu vou querer falar já de Purim. Porque a gente já vai entrar no mês de Adar, já é o mês da minha amiga Esther. Então, ó, na próxima sexta eu quero falar alguma coisa da Esther, eu quero falar já, o coração já tá assim. Eu falei, aí eu não vou falar da leitura não, tá bom? Então já prepara aí, mas vai ser uma palavra tremenda. Então, assim, eu creio que Deus já está preparando. É lógico que a gente vai procurar seguir a leitura com vocês, que facilita, mas vão ter dias aí que nós vamos, né, ir além, né? Nós vamos falar aí outros assuntos também para vocês verem como Deus é maravilhoso, né? E hoje, Juízes 13 e 14 é uma palavra bem forte para nós. Ela vai falar de chamado, separação e de governo, né? E principalmente o governo interior, né? Principalmente, além do seu, seria o seu domínio próprio, sabe? Porque é isso que te ajuda a governar em toda e qualquer situação. Amém! Rosana, obrigada por anotar aí, porque aí hoje, eu vou até fixar aqui, porque hoje, gente, eu não tô aqui para anotar os princípios, então vocês que vão anotar aí, vão me ajudar hoje na live, tá bom? Porque hoje o pastor Kleber tá ali no café com os homens, né? Então anotem aí para mim. Então hoje, ó, é chamado, separação e governo, né? Governo interior. E aí a gente vai conhecer, a gente vai falar da história de Sansão, mas lembrando, não é só a história de Sansão, porque como tá no livro de Juízes, lembrando que Sansão foi um juiz, né? Foi um grande juiz, que ele fez parte da libertação do povo contra os filisteus. E aí, aqui nessa parte, além disso, vai falar então do propósito de Sansão, da identidade dele e das suas decisões.
Gente, quem fez o Bereshit, tanto online quanto presencial, não tem tudo a ver? Não tem tudo a ver com aquilo que a gente ministra com vocês, de saber o seu propósito, a sua identidade, né? As suas decisões, porque as suas decisões são baseadas, né? De acordo com o seu propósito. Então, enfim, em falar nisso, dia 7 de março, né? No sábado, nós vamos ter o Bereshit online. Não fique de fora. Né? São poucas vagas, depois vai falar, eu quero e não vai ter. Então, dê o seu nome. E aí, então vai falar do propósito, da identidade, das decisões. O cenário da época era um cenário o quê? De opressão e de ciclos de maldição. Né? Porque até semana passada a gente falou sobre isso. Então o povo estava vindo numa opressão. Então, porque até o tema juízes, né? A gente sabe que é um julgamento. Então é um período de julgamento. Então ali já tinha uma opressão e ciclos de maldição. O povo estava no pecado, as coisas estavam acontecendo. E aí em Juízes 13:1 já diz assim, ó: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Tá vendo? Então ali já tinha um ciclo de maldição. Eles sabiam que estavam errados, mas eles não conseguiam sair daquilo. Então aí eles tornaram a fazer o que era mal. E aí Israel vivia no ciclo do pecado, da opressão e ao mesmo tempo do clamor pedindo a libertação. Entende? Eles sabiam que eles precisavam corrigir aquilo, mas eles não estavam tendo... é aquela coisa, igual Paulo fala, né? Aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Então é a luta, é a batalha, né? É a batalha da alma. Lembra do Bereshit, a batalha da alma, né? Quando eu pendo para as coisas da carne, eu vou fazer as coisas da carne. Mas se eu fechar a porta e for pro espírito, eu vou fazer do espírito. Mas como existia um ciclo de maldição, eles não conseguiam romper com aquilo. Por isso que Deus manda, né, o libertador, alguém para ajudar a libertar, que aí no caso vai ser Sansão, porque eles estavam ali, né, no meio desse ciclo. Mas aqui fala que mesmo quando o povo falha, Deus continua com o seu plano perfeito. Deus continua com o seu plano de libertação, com aquilo que ele já planejou. E aí tem o primeiro princípio que você pode anotar aí, pertinho do versículo 1 aí. Você já pode anotar. Deus não cancela o propósito dele por causa do pecado do homem. Deus nunca vai cancelar o seu propósito. Deus nunca vai cancelar o seu plano por conta do pecado, né, que o povo comete, do seu pecado, né? Ele nunca vai voltar atrás, porque a palavra dele não volta atrás. Então isso é o mais lindo de Deus. Deus, ele não é condicionado às nossas ações. Deus, ele sabe onde ele quer chegar. A gente até costuma dizer, né? Deus é curado. Deus, ele é a cura, na verdade, né? Então, Deus, ele não vai mudar de opinião, vai ficar chateado. Ai, meu povo tá pecando. Ah, não, então agora eu também não vou... Não. Deus não é igual ao homem, né? Às vezes a gente age pelas emoções. Quantas vezes agimos pelas emoções? Mas Deus não é assim. Deus não muda o seu plano porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que a palavra dele vai se cumprir e o que ele prometeu lá atrás está de pé até hoje. Nós que precisamos nos adequar. Como? Nos arrepender, né? Nos alinhar. A gente precisa ter o discernimento para a gente voltar para aquilo que Deus estabeleceu. É como, pensa assim, ó, a mão de Deus está aqui. Ela vai continuar. Quem sai debaixo dela é o homem. Deus não tira a mão. Entende? Porque às vezes a gente tem a visão assim, ai, agora Deus me abandonou. Não, é você. Pode ter certeza que você saiu debaixo da mão dele. Onde ele tá indo, se você tá debaixo, tá fluindo. Se você sai, a mão dele tá aqui. Entende? Então é essa visão que você precisa ter. Talvez hoje você esteja num ciclo de maldição e tá lutando com as suas forças, lutando, né, com seus pensamentos, lutando nas suas ações, né, lutando ali dia e noite daquele ciclo. Mas lembre-se que Deus, ele já escreveu a sua história. Ele já tem o plano dele. Você precisa enxergar isso, você precisa reconhecer isso e não desistir no meio do caminho, né? Não desista, não pense assim, não tem jeito pra mim. Tem, tudo tem jeito. E vocês vão até ver, né? Porque no próximo versículo vai mostrar que pra Deus não há impossíveis. Pra Deus, ó, aí agora Juízes 13:3
ele vai falar assim, esse eu até quero ler com você, porque aqui vai aparecer uma mulher que é a esposa de Manoá. Manoá era o pai de Sansão. Não cito o nome dela, mas vai falar assim que essa mulher, ela era estéril. Ó, esse pedacinho eu quero ler porque tem muito detalhe aqui que a gente vai precisar lá na frente. Então, Juízes 13, aí o versículo, vou ler do 3 em diante. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, né, a mulher de Manoá, e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste um filho. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Olha o milagre aí, gente. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha. Olha o voto de Nazireu aqui, nascendo, né? Porque Deus pede um voto, pede uma consagração. Porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Tá vendo? Tudo aquilo que Deus pede tem um propósito. Deus falou assim, ó, esse menino, ele vai ser separado, consagrado, porque ele vai começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. E aí o Senhor pede uma consagração. E depois vocês vão ler, vai falar assim que então essa mulher contou ao marido, que Deus, que viu o anjo e tal. Depois vocês vão ler toda a história lá. E aí, então, olha só, o anjo já fala, né? Você é estéril, ou seja, Deus sabe da sua história, Deus sabe dos seus limites, né? Deus sabe das suas impossibilidades, mas o anjo, quando ele vem, ele já traz o recado, ele já traz a resposta do Senhor. E aquela palavra vai se cumprir independente da circunstância, independente da situação. E aí aqui tem o primeiro princípio, né, desse trecho. Deus sempre inicia milagres onde há impossibilidades. Deus sempre vai procurar, ele não vai procurar uma pessoa perfeita, mas ele vai procurar um coração, ele vai procurar uma circunstância, né? Mesmo que é contra os padrões, né? Ele rompe os padrões. Ah, a mulher é estéril? Não tem problema, né? O que é uma esterilidade, né, para o Senhor, que é o Criador do universo? Então, Deus, ele não escolheu ali uma família influente, uma família, né, que era perfeita, a mulher saudável, não. Ele escolheu o ventre improvável, porque desde o início, Deus queria mostrar que Sansão, ele não era um homem comum. Ele era um milagre, ele era o fruto gerado de um povo que clamava, que orava, que pedia, entende? Então tudo precisava ter a mão de Deus, o reconhecimento de Deus. E Sansão cresceu com certeza sabendo que ele veio de uma mãe estéril, né? Eu tenho 2 filhos, vocês sabem, eu não podia ter filhos, eu tenho 2 filhos, né, que foi a cura do Senhor na minha vida, e eles sabem exatamente quem eles são para Deus. Não é à toa que é Rafael, né, Rafael, Deus que cura. Então Rafael é a cura, né, é o símbolo da minha cura, né? E aí depois Deus ainda enviou, porque Gabriel é o enviado do Senhor, Deus ainda enviou alguém para poder comprovar a minha cura. E glória a Deus por isso. Então Deus, ele vai sempre mandar com um propósito. Tem promessas que até parece que estão atrasadas, mas Deus, ele sempre trabalha no secreto, ele sempre está agindo, ele sempre está fazendo as coisas, né, ali para poder mostrar a glória dele, manifestar a glória dele. Amém, Luzinete. Deus abençoe, parabéns. Uau, que Deus abençoe. Que seja um dia abençoado na presença do Senhor e que ele conceda os desejos do seu coração conforme a vontade dele. Feliz aniversário. Amém. Vamos lá. Então, o que a gente tem que lembrar? O propósito começa no invisível e no improvável. Então, pensa assim. Porque às vezes você fala assim, nossa, pra mim parece que tá tão difícil. Não é? Às vezes dá aquela sensação, Deus, por que pra mim é tão difícil? Porque o propósito sempre vai começar no invisível, no seu secreto com ele e naquilo que é improvável. Pra ele mostrar que ele é Deus. É assim que o Senhor faz. Ó, falei do Rafael, o meu Rafa entrou aí. Filho, te amo. Então vamos lá. Apesar que eu acho que ele não tá ouvindo, né? Que ele tá lá no café, ele deve ter entrado aí. Vamos lá. Chamado exige separação. Aí Juízes 13, versículo 5. Sansão era narizeu, né? Deus já pediu ali e falou, ó, ele vai ser um narizeu.
Nazireu, perdão. Nazireu não pode beber vinho, não podia tocar em coisa impura, cadáver, e não podia cortar o cabelo. Então, esse era o sinal da aliança dele. O cabelo não era a fonte do poder. Essas coisas que ele fazia não era a fonte do poder dele. Então, eu quero que vocês entendam. Porque senão a gente cria um misticismo. Ah, então vou deixar meu cabelo crescer, vou ser forte como Sansão. Não. Mas ali era um símbolo externo da aliança interna. Era como se fosse uma obediência àquilo que Deus havia pedido. Entende? Então, um sinal externo, visível da obediência era deixar o cabelo crescer. Então, essa era uma parte visível da aliança. E aí tem um princípio forte aqui, né? Toda unção, toda bênção, tudo aquilo que Deus vai te entregar, né? Toda unção, ela exige uma consagração. Ela exige uma aliança. Não pense que Deus sai distribuindo de graça tudo para qualquer pessoa, de qualquer jeito. Não. O nosso Deus é um Deus responsável. Imagina se ele entregasse tudo, força, poder, discernimento, tal, para qualquer pessoa. Entende? Ele não faz isso, porque senão seria um caos. Então, primeiro, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ponto. Aí já começa a primeira separação. Quem não tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso também não. E aí a partir disso ele vai chamando. Por isso que fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos são aqueles que realmente decidem obedecer ao chamado, se separar, sair da multidão, se consagrar, se alinhar. Por isso que é para os chamados, é para poucos. E muitos querem ter força espiritual, discernimento, poder, mas poucos querem ter a disciplina espiritual. Poucos perseveram, né? E quando a gente fala poucos, igual eu e o Kleber, a gente já está há mais de 20 anos, então a gente conhece muitas pessoas. Quantas pessoas que às vezes ficaram 1, 2, 3 anos aí, claro, vem luta, gente, deixa eu te falar. A gente pega aí nossos 20, 30 anos, não é mar de rosas, né? Tem dias que eu falo bom dia pra vocês, mas o coração tá apertado, mas eu tô aqui, perseverando. E é isso que a gente precisa, entende? Não é assim, na primeira dificuldade, no primeiro desafio, vou desistir. Não! Porque às vezes falta uma pedrinha para você atravessar e você chegar do outro lado, entende? Então é por isso que a gente tem que perseverar. Deus, ele não vai te ungir, te dar forças, né, para você só se exibir ou falar da boca para fora, mas ele vai sempre te capacitar, ele vai te ungir, ele vai te instruir para um propósito, para uma missão. E aí por isso que você não pode desistir, porque como que ele vai contar com uma pessoa que na primeira dificuldade vai correr, né, vai retroceder, vai chorar? Não é assim que funciona. Separação e consagração é alinhamento, faz parte da aliança com Deus. Então você tem que entender isso, porque isso é um princípio. E daí vem Juízes 14. Juízes 14 já mostra a primeira batalha de Sansão. Lá no versículo 5 e 6 já vai começar a apontar, né? A primeira batalha de Sansão, né, o primeiro treino dele não era contra homens, mas Deus coloca o quê? Um leão. Até a gente tem aquela frase, né? A gente tem que matar um leão, um urso, um gigante por dia. É Sansão, com Davi, com Josué, né? Josué matava um monte de gigantes. É mais ou menos essa história. E aí a primeira batalha dele vem um leão. Mas aqui é porque Deus quer ensinar algo para nós. Sansão encontra o leão e aí o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele vence. Entende a diferença? O Espírito vem e ele vence. E o Espírito vem porque agora ele estava preparado. Você entende? Você viu o progresso? Ele nasceu, se consagrou, o Espírito veio, ele fez a batalha e venceu. Entende? Esse é o ciclo. Sansão só venceu, o Espírito do Senhor veio, deu a força para ele, porque ele estava em consagração. Ele tinha uma aliança com Deus. Aí o princípio qual é? Anota aí. A nossa força vem quando o Espírito de Deus se manifesta em nós. Por isso que a gente tem que buscar, a gente tem que começar a ler a palavra, a gente tem que orar, a gente tem que louvar, a gente tem que se encher.
Porque é nesse momento que a presença do Espírito Santo de Deus vem nas nossas vidas, a presença do Senhor nos toma. O Espírito Santo de Deus está em nós, mas Ele quer se manifestar através das nossas vidas. Entende a diferença? Não adianta só eu ter o Espírito Santo. Eu preciso manifestar, eu preciso mostrar. E a gente só consegue manifestar a presença dEle através das nossas atitudes, né? Da nossa busca, da nossa oração, da nossa palavra. Sansão não era forte sozinho, a força dele vinha do Senhor. Não era capacidade natural, não era porque o cabelo dele cresceu, mas era a dependência de Deus, era a dependência que ele tinha em Deus. Ele sabia quem ele era no Senhor, e aí ele se guardou, ele consagrava, ele não tomava vinho, ele não chegava perto de cadáver, ele estava ali íntegro, né? E quando o Espírito de Deus vem, aquilo que parecia impossível acontece, o milagre vem. Não, por isso que a gente não pode desistir, a gente tem que permanecer. E aí Juízes 14, no versículo 3, vai falar assim que é algo que eu falo que é um ponto crítico, né? Porque vai falar sobre o olhar. Sansão vê a mulher filisteia, né, a Dalila, e diz: toma para mim, porque agrada aos meus olhos. Gente, aqui tá o perigo. Aqui eu acho que esse é o último, né? Eu já vou encerrar. Aqui tem um perigo, aqui tem um princípio que a gente precisa aprender. Sansão era separado, ele era escolhido, ele tinha um chamado, um propósito. Ele, antes de nascer, o anjo já tinha falado para a mãe dele, ele vai libertar o povo. Ele vai ser parte da libertação do povo de Israel. Então Sansão veio para essa terra com um chamado, com um propósito. Né? No Bereshit, a gente sempre fala para vocês, o seu nome carrega o seu propósito. Você já veio para essa terra para cumprir um propósito, né? E porque Deus, ele manda todo mundo para essa terra, já tem um propósito. Então é você que sai e você tem que voltar. Você tem que conhecer para voltar. Aqui, ele era separado, ele era consagrado, ele era escolhido. Mas os olhos dele, lembra lá de Provérbios? Os nossos olhos são enganosos, né? Os olhos dele não estavam sendo governados pelo Espírito. Aqui tem uma grande diferença. Às vezes ele vai falar assim, Natália, mas ele era no Espírito e tal, e os olhos... Gente, não significa, né? Lembra de Pedro? Jesus repreendeu Pedro. Pedro era discípulo, andava com Jesus, mas no momento o espírito maligno, né, tomou a mente dele ali e ele ficou ali endemoniado na sua mente e Jesus precisou repreender. Tem momentos que você precisa repreender os seus pensamentos, sabia? Você precisa dar ordem para sua alma, falar, alma, aquieta-se, confia em Deus, a sua esperança está no Senhor. Se a sua mente começa a vagar, você tem que falar assim, sai pensamentos da minha mente, né? A minha mente não é depósito de lixo de Satanás. Minha mente é consagrada ao Senhor. Eu vou pensar nas coisas do alto, porque a palavra diz que eu tenho que pensar nas coisas que vêm do alto. É assim que funciona. Só que num momento ali, Sansão deu uma vacilada, né? E aí ele que era consagrado, escolhido, né? Não foi a falta de força que derrubou Sansão, porque ele era forte no Senhor, mas foi a falta do domínio próprio e do discernimento. Presta atenção. A falta de domínio próprio e a falta de discernimento foi a queda de Sansão. Porque ali, olha o quinto princípio que você pode anotar. O maior inimigo do seu propósito, ou do seu chamado, ou da sua vida, é o seu desejo descontrolado, ou o seu desejo não tratado, né? Porque às vezes você tem um pecado oculto, às vezes você tem alguma coisa que você tá ali, e isso vai te provocar a queda, porque aquilo vai crescer na sua mente, e crescendo na sua mente, vai descer para o seu coração. E eu falo muito, né? Sempre ministrei isso com as mulheres, onde a gente passa. Enquanto tá aqui, na mente... Aqui é o campo de batalha, lembra, gente? Até vocês têm que ler o livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Vocês têm que ler esse livro. Ele é libertador. Enquanto a batalha tá aqui, você consegue vencer. É orando, é jejuando, mas é guerreando e pedindo para expulsar e tal. Então, enquanto tá aqui, é uma batalha e você vai vencer. Se você usar as armas certas, você vence. O problema é quando sai daqui e entra pra cá. Porque quando cai no coração, você já caiu. Se caiu aqui no coração, aqui fora você já tá caído. Entende?
Porque às vezes você fala assim, ah, aquela pessoa caiu, né? Aquela pessoa pecou. Não, aqui no coração ela já estava caída ó, há muito tempo. Mas por que ela caiu no coração? Porque ela não tratou na mente. Entende? Mas uma hora a gente pode até fazer uma live sobre isso, uma hora a gente pode falar mais. Mas ali o que aconteceu? Sansão, ele viu, ficou trabalhando na mente e aquilo caiu no coração, não foi tratado. E o que caiu no coração dele foi a queda externa dele. E aí, por isso que até no Bereshit a gente ministra muito e a gente fala assim, Senhor, mostra a raiz. O que está no coração? A gente não pede para tirar o que está na mente. A mente é a lembrança, mas a gente pede para Deus revelar o que está no coração. E aí o Senhor revela. E quando há cura, a transformação, a libertação, a mudança. Tem pessoas que são fortes por fora, né? São uma fortaleza, mas são totalmente vulneráveis por dentro. Porque tem tantas coisas escondidas que aquilo ali vai trazendo uma queda após outra, né? Então não adianta você ser ungido, separado, consagrado, mas ser totalmente desgovernado, né? Cheio de... é falta de domínio próprio. Então nem tudo que agrada aos olhos convém ao seu propósito. E o mel... ah, e tem esse princípio aqui também, né? Agora esse é o último. O mel no cadáver. Lá em Juízes 14, no 8 e 9, vai falar que depois de matar o leão, Sansão volta e encontra mel dentro do cadáver. Então, Sansão matou o leão, foi... aí quando ele voltou, ele estava com fome, ele pegou e tinha um mel ali, né? Porque na carcaça ali, né? As abelhas ficaram ali, e aí ele produziu um mel. E ele pegou aquele mel e comeu e se alimentou. Olha o que acontece. Como ele já tinha quebrado a aliança, né? Ele já, digamos assim, quando ele olhou e desejou, o pecado já tinha entrado dentro do coração dele. E aí depois que ele mata o leão, ele volta e toca no leão. Só que lembra que ele era nazireu? Nazireu não podia tocar de maneira nenhuma em nenhum cadáver. E aqui ele toca no morto. Ele toca no cadáver, ou seja, ele quebra a aliança, ele desobedece, ele quebrou o voto que era para fazer, que ele tinha feito com Deus. E isso é o mais forte. E aí, ao princípio, anota aí, nunca se alimente daquilo que Deus já mandou você matar. Nunca volte atrás naquilo que já está morto, aquilo que já está resolvido, aquilo que já está vencido. Você matou o leão, Deus te ajudou a vencer, vai embora. Ah, voltou, mas ali aparentemente ainda tem algo bom para mim. Fuja. Não se alimente daquilo que já está morto. Porque tem coisas que a gente já venceu, tem coisas que a gente já matou e é para enterrar e acabou. Passado é para ficar atrás. Então o problema não era mais o leão, mas o problema era ele voltar ao passado, ele voltar ao cadáver. Tem situações, tem pessoas, tem circunstâncias que a gente já superou, que você já perdoou, que você já liberou. Tem circunstâncias que você já deixou, tem lugares que você já não visita mais, porque aquilo, né, Deus te pediu de alguma forma, você já venceu aquilo, você já largou para trás. Não volte, porque aquilo ali vai ser desobediência e a desobediência vai gerar a queda. Então as lições mais profundas que a gente pode tirar, podia falar outras, mas essas aqui são as principais. A gente precisa entender que Deus nos chama, Deus nos capacita e que o homem precisa se governar, precisa ter o domínio próprio, né, para poder ter o discernimento e enxergar as coisas espirituais. Porque sem o governo interior, o dom pode virar risco. Ou seja, Sansão, ele era forte, mas quando ele faltou o governo, aquela força dele foi a queda dele, foi o que matou ele, né, digamos assim. E aí, sem a disciplina, a força se torna instável. Mas o melhor de tudo é que Deus ainda levanta libertadores para essa época. Ele ainda chama, ele escolhe, né? É você que precisa responder, ter a resposta positiva para isso. Deus ainda visita os ventres estéreis. Às vezes você acha assim, ah, mas eu sou improvável, eu sou pequeno, eu não consigo, né? Eu não consigo fazer isso. Deus está te chamando. Ele não está perguntando se você é capaz. Ele está perguntando se o seu coração está disponível. Se estiver disponível, é Ele que capacita. E aí Ele vai liberar sobre você uma força sobrenatural. Para você ganhar a sua casa, a sua família. Você ganhar as pessoas que trabalham com você. Você ganhar as pessoas, né, que estão à sua volta. É assim que o Senhor faz. E nessa manhã Ele te pergunta,
Você vai proteger a sua aliança com Ele? A aliança que você tem com Ele, né? A sua palavra que você deu a Ele. Senhor, eu entrego a minha vida, o meu coração, e eu quero ficar firme e quero te servir até o fim, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Você vai proteger essa aliança? Você está disposto? Você vai vigiar os seus olhos, né? Você vai vigiar os seus olhos, e eu vou além, os seus ouvidos também, porque quantas vezes a gente ouve coisas que contaminam a nossa mente, né? Porque são as duas janelas, né, que entram, né? Duas que entram e uma que sai. Então, será que a gente vai vigiar? Nós estamos dispostos a vigiar? Se aquele assunto não tá bom, cesse, não dê linha, não dê corda, né? Se aquilo que você está vendo tá desconfortável, feche os olhos, saia, vá para outro lugar. Você vai deixar para trás o que já está morto? Essa é a pergunta. O Senhor está te perguntando. Você realmente vai deixar para trás aquilo que você já venceu, aquilo que você já matou, aquilo que eu te ajudei a vencer, a entregar? Ou você vai voltar? Você vai trazer o seu passado de volta? Eu já te curei, eu já te libertei, já te perdoei. Por que você quer voltar? Então, preste atenção. Você vai honrar a minha presença, né? Você vai honrar a Deus na sua vida? Essas perguntas, elas só têm uma resposta. É a sua decisão. É o seu sim para Deus. A gente não precisa só de poder do Senhor, unção. A gente precisa de discernimento e de maturidade. A gente está numa nova fase. Esse ano a gente está em 5.786, 2026, o ano 6, o ano da conexão, o ano, né, da transformação, da preparação. Mas em especial a gente está no mês de Shevat, o mês onde Deus nos fortalece e nos faz crescer fora. Deus está fortalecendo as nossas bases. E é nesse mês que Ele nos abençoa mais do que o suficiente. É nesse mês que Ele escolheu para nos abençoar mais que o suficiente, porque Ele sabia que as nossas raízes precisariam estar fortes. E o mês de Shevat é onde Ele nos fortalece, porque Ele precisa nos sustentar para a próxima estação. Não tem como a gente ir para o mês, né, para o próximo mês, Adar, Nissan, né? Nissan fala que você tem que sair. Então Deus está te fortalecendo para você sair, para você ser liberto de verdade de uma vez por todas. Então por isso que é necessário o fortalecimento por dentro, e é nesse mês, é nesse tempo. E você precisa se alinhar. Não é à toa que foi nesse mês, nesse ano, que o Senhor falou: alargue as suas tendas. E para alargar, a base tem que estar fortalecida. Você tem que estar sustentado, né? Você tem que estar fortalecido no Senhor. E se precisar de ajuda, ainda tem o Bereshit online que a gente te ajuda. Amém? Vamos orar? Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por tantos princípios, por esse banquete, nesse café matinal, nesse café com princípios, onde o Senhor tem se revelado tantas coisas por detrás de uma simples frase, um simples versículo, uma palavra, na sua palavra, Senhor. Quantas coisas têm sido abertas, Pai. Parece que a visão que eu tenho, que parece que realmente é uma cebola que vai abrindo e descascando e vai tendo mais e vai tendo mais, só que elas não acabam, Senhor. E nós te agradecemos porque os nossos olhos estão abertos para enxergar isso, os nossos ouvidos estão atentos à sua voz. E agora, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor, Pai, em nome de Cristo Jesus, traga mais revelação por detrás de tudo isso que já foi falado aos teus filhos e filhas. Que eles entendam e compreendam, que eles alarguem as tendas da sua mente, do seu espírito, para que venha um renovo do Senhor. E que através dessas palavras eles sejam fortalecidos, para que venha o crescimento, para que venha uma base forte de sustento, para que as nossas árvores sejam fortalecidas e não sejam dobradas, arrancadas por qualquer vento. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que a cada dia, Senhor, seja a nossa força, a nossa alegria, que o Senhor seja, aliás, que nós estejamos totalmente dependentes do Senhor, porque nós declaramos nessa manhã, assim como Sansão tinha um voto, nós declaramos, ó Deus, que nós temos uma aliança contigo, e que nós não vamos quebrar essa aliança, mas nós vamos permanecer inabaláveis na tua presença, e nós queremos renová-la, Senhor. Se porventura tem alguém aqui que se sente distante ou sente que quebrou a aliança contigo, Pai, nessa hora nós renovamos, nós te pedimos perdão, nós nos arrependemos por
toda e qualquer quebra de aliança contigo, por conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas falas, ó Deus, de tudo aquilo que nos afastou do Senhor. Nós nos arrependemos nessa hora e te pedimos perdão, Senhor, por toda aliança quebrada. Nós não queremos mais isso nas nossas vidas, Pai. E nessa hora, nós recebemos o teu perdão. Eu declaro, Senhor, que essas pessoas estão perdoadas em nome de Cristo Jesus. E que agora sejam renovadas as alianças que nós temos com o Senhor. E nós vamos permanecer firmes e inabaláveis, perseverantes, até que o Senhor volte. Muito obrigada, Pai, por esse entendimento. E que o Senhor possa trabalhar no nosso interior, possa nos revelar aquilo que o Senhor tem para nós, para esse tempo, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor guarde, né, a vida de vocês, que a presença dele se faça real a cada instante, que hoje, nesse Shabat, vocês possam experimentar algo novo, tremendo, extraordinário. Amanhã 8 horas, amanhã das 8 às 9, nós vamos estudar a Parashá. Lembrando que amanhã é um dia especial, porque aquilo que a gente vai ler, na verdade, vocês vão ler depois ou ler antes, mas nós vamos entregar os princípios e é algo que o mundo inteiro vai fazer na mesma leitura. Então pensa o tamanho do portal espiritual que vai estar aberto de revelação. É pela escoladeprincípios.com. Mas se você deseja participar, que a gente faz a reunião pelo Zoom, né? É das 8 às 9. Amanhã das 8 às 9. Se você deseja participar, manda uma mensagem que a gente te manda o link, né, para você entrar lá. E vai ser tremendo. Então que seja um tempo, né? Um tempo de crescimento, de fortalecimento e de muita revelação na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amei estar com vocês. Até passei o tempo aqui, meu Deus. Eu acho que vou ter que reduzir. Mas é bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Amanhã, 8 horas, estudo da Parashá, da porção de sábado para nós. E na segunda, 7/7, a gente volta aqui em nome de Jesus, tá bom? Beijos, amo vocês. Deus abençoe.